Oi pessoas, eu sou o Igor e hoje eu vou falar sobre o mais novo álbum do Troye Sivan, o Something to Give Each Other. Eu já gravei um vídeo aqui em 2020 sobre o Troye Sivan, onde eu falo mais detalhadamente sobre a história dele, então eu vou deixar esse vídeo linkado em algum lugar desse vídeo, para você, depois que assistir aqui, ir lá e saber um pouco mais detalhadamente sobre quem é o Troye Sivan, se você ainda não o conhece. Mas, para dar uma resumida, hoje tem 28 anos, o Troye Sivan é um cantor, ator e compositor que nasceu na África do Sul, mas cresceu a vida toda na Austrália. Ele começou a ganhar reconhecimento da mídia em 2015, quando lançou o primeiro álbum da carreira, o Blue Neighborhood, que é todo fofinho, é cheio de letras meiguinhas, assim, e com melodias. A produção musical é bem característica do indie pop daquela época. Para citar alguns exemplos, como a Lorde fazia e como a Charli XCX fazia na época de Blue Clay. Tanto as músicas quanto os visuais que saíram na época do Blue Neighborhood tinham uma vibe mais introspectiva, mais tímida, o que fazia sentido, já que na maioria das letras, na trilogia Blue Neighborhood, que foram 3 clipes que o Troye lançou, ele contava uma história de descoberta da orientação sexual dele e meio que se assumindo como um cara gay. Leave this blue neighborhood, never knew loving could hurt this good, oh. Já em 2018, o Troye lançou o que pra mim é um dos melhores álbuns da carreira dele e um dos melhores daquele ano, o Bloom. Sério, eu não tô brincando quando eu falo que esse é um dos meus álbuns favoritos. Que coesão, que competência, que coisa maravilhosa que é esse álbum. Eu escuto ele de cabo a rabo até hoje. A produção do Bloom é toda puxada para os anos 80. Tem muito sintetizador, muito vocoder, muitos samples e coisas que remetem a gente realmente ao pop dos anos 80, coisas de Madonna, Prince, Cyndi Lauper. As letras também são muito mais divertidas e muito mais ousadas do que do primeiro álbum. O Troye não fala mais sobre a descoberta da orientação sexual e sobre a confusão que isso pode trazer na cabeça de alguém. Não. Nesse segundo álbum, as letras são muito mais sobre se divertir e explorar a sua sexualidade. Em 2020, no primeiro ano de pandemia, ele lançou um EP chamado In a Dream, que tem músicas muito bacanas, e depois ele tomou um chá de sumiço, tipo eu com esse canal. E passaram-se muitos anos, e depois da pandemia, nesse ano de 2023, agora em outubro, ele finalmente lançou o terceiro álbum de estúdio, o Something to Give Each Other. Esse terceiro álbum traz uma maturidade evidente e demonstra uma ótima curadoria em termos de referência e também de samples. Em algumas faixas ele brinca com elementos da Eurodance e de outras vertentes da música eletrônica, como por exemplo o Rush, que pra mim, eu juro que eu não sei se essa referência já foi feita por aí pela internet, mas pra mim o refrão de Rush soa muito como o Pump It Up do Denzel. E também na faixa Got Me Started, que tem samples de Shooting Stars do Bad Raiders, que é aquela música que ficou famosa pelo meme das pessoas flutuando no espaço, sabe? E ao mesmo tempo que ele traz essas referências novas, o Troye mantém a coesão em algumas outras faixas que trazem aquele som característico indie pop que já virou meio marca registrada na carreira dele, em faixas como One of Your Girls e What's the Time Where You Are, que é uma das minhas músicas favoritas desse álbum, que também poderiam estar em outros álbuns antes desse. Eu citei aqui as minhas músicas favoritas: Rush, Got Me Started, What's the Time Where You Are e One of Your Girls. Mas o álbum tem 10 músicas e vale também citar In My Room, Silly, Can't Go Back Baby, que valem menção honrosa, e também vale a pena você ir lá e escutar o álbum inteiro, e depois que você fizer isso, vem aqui nos comentários e deixa a sua opinião, o que você achou desse álbum. Em algumas entrevistas, o Troye disse que começou a escrever músicas para esse álbum depois que ele terminou um relacionamento e ficou um tempão solteiro.
e que ele começou a perceber que, ele analisou durante essa fase, que era gostoso ficar solteiro também. E aí ele começou a explorar novas formas, conhecer novas formas mais maduras e formas mais abertas de se relacionar com as pessoas. E talvez, às vezes, nem se relacionar, nem se apegar tanto assim às pessoas. E isso é visível tanto nas letras das músicas, quanto nos visuais que foram lançados até agora para esse novo álbum. O Troy retrata as relações de uma forma muito mais fluida, muito mais leve, sem dar tanto peso para situações, para coisas e para as pessoas de quem ele fala nas músicas. Porque às vezes, realmente, não precisa dar tanto peso assim para as coisas. Abrindo um parênteses aqui para falar que eu ouvi esse álbum todo durante uma viagem. Eu tava na estrada e peguei esse álbum para escutar. E eu recomendo muito que você faça isso se você puder. Esse álbum não é muito sobre o Troy tentando se reinventar na música. Ele é basicamente uma evolução muito bem feita do que ele já é e já fazia. Tanto que se você pegar os 3 álbuns para escutar numa sequência, claramente contam uma história, é visível uma evolução da pessoa do Troy. De um menino confuso que estava se descobrindo descobrindo a sua orientação sexual, para um cara que tá se divertindo e explorando a sua sexualidade, até hoje no Something to Give Each Other, que retrata um cara super confortável com quem ele é, que já tá mais maduro, já teve algumas experiências de vida e tá só tentando curtir do jeito que acha melhor. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixa o seu like, segue o Troca-Fita nas redes sociais e deixa aqui nos comentários o que você achou do Something to Give Each Other, se você escutou, se você tem outras opiniões. Vamos bater um papo sobre isso. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.